lábios para poder ouvir a tua voz. Tu sabes, Pai querido, que eu sou falho, que eu sou pecador. E se o Senhor não falar à sua igreja, Pai querido, será tudo em vão nesta manhã de sábado. Tenha compaixão e misericórdia da tua igreja, Senhor, e fale com ela. E o que for falado aqui, Pai querido, que a tua igreja guarde no seu coração. Porque são palavras de vida, são palavras de esperança, são palavras para colocar, Pai querido, a tua casa em ordem. Amém. Pai querido, nos encha com a tua santa e boa presença. Abençoe cada família aqui representada. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Feliz sábado mais uma vez, meus queridos irmãos. Tem ali a Carol, a Esther, o restante aqui. Também eu vi ali agora a minha querida irmã que eu não tinha visto. Hoje eu não cumprimentei o Alex, né? E como eu gosto desse rapaz, a sua esposa também. E louvado seja o nome do Senhor, né? Meus queridos amados irmãos, eu vou pedir para o Sandrinho colocar ali. Olha, Sandrinho, né? Já somos íntimos, né, meu querido? É outro também que eu amo. E louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir só para colocar ali o título do sermão desta mensagem: o grande conflito. Também ali estou vendo algumas pessoas que eu não estou muito assim familiarizado. Eu louvo o nome do Senhor por estarmos aqui. E é muito bom, irmãos, estarmos na casa do Senhor. A irmã Diécia aqui já está boa, né? Sábado passado ela nos deu um pouquinho de preocupação, mas graças ao bom Deus deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para ele colocar o próximo slide. Irmãos, dá para vocês terem uma noção do que é o grande conflito através dessa foto? Um ser de luz representando o Senhor Jesus Cristo e ao lado dele um demônio. Um ser que foi transformado. Um ser que era um anjo de luz e hoje passou a ser um anjo caído. E todo o mal que acontece no universo é por causa dele, representado por essa imagem. Ele no céu levantou-se em uma rebelião contra o seu Criador. Ele levantou uma série de desculpas. Porque, irmãos, Deus é amor, e se ele não conseguia ver o amor de Deus através de tudo aquilo que Deus havia feito, é sinal de que tinha alguma coisa errada. E quando as pessoas elas decidem seguir um caminho errado, elas usam uma série de desculpas, e com Satanás não foi diferente. E eu espero que em nome de Jesus Cristo nós possamos ver o que está errado com Satanás, e também pode ser o nosso problema. Diz aqui, eu coloquei aqui a disputa entre as forças do bem e as forças do bem e do mal. Ela é o quê? Ela é por poder, Alex? Não. Por que, Alex? Ela é jurídica. Tem como uma criatura lutar contra o seu Criador? Jamais. Jamais. Não tem lógica isso, irmãos. Então o grande conflito nunca foi por causa de poder, para demonstrar quem é o mais forte ou quem é o mais fraco. O grande conflito sempre foi o quê? Jurídico. Agora olha só, Jesus Cristo durante o seu ministério, ele edifica uma igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, versículo de 18 e 19. Sandrinho, pode colocar ali essa imagem para facilitar para os irmãos? Isso, obrigado. Então aqueles que tiverem dificuldade podem acompanhar aqui na tela. Jesus Cristo durante o seu ministério terrestre, ele edifica uma igreja. E ele diz em Mateus 16, 18 e 19: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha. E as portas do inferno não iriam o quê? Prevalecer. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido o quê? Desligado aonde? Nos céus. Aqui eu abro um parênteses, meus queridos irmãos. Por quê? Se vocês que ainda não selaram um pacto, uma aliança com o Senhor através do batismo, vocês o fazem com
possível, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse o quê? Que ele estaria edificando uma igreja. Esta é a igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo edificou. Amém. E ele disse uma coisa muito importante: o que seria ligado aqui nesta igreja seria ligado aonde? No céu. E o que fosse desligado aqui seria desligado aonde? No céu. Então, se o teu nome está nos livros de registro da igreja, é sinal de que o teu nome também estará escrito aonde? No céu. No céu. Pelo menos é o que eu consigo entender desta frase, irmãos, deste versículo bíblico. É por isso que vai ter o juízo. O juízo, ele tem por intuito o quê? Esquadrinhar todos os nomes que estão escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro. Cada nome lá passará em revista, se esse nome deve permanecer ou não. E isso é algo muito importante. Então, dando continuidade, irmãos, vamos lá. Havia uma promessa, uma profecia dada por quem? Por João Batista. Pode colocar também esse texto. É o texto logo em seguida. Sandrinho, coloca o próximo texto, por favor. Então, volta lá. Havia uma promessa: eu batizo com água. João Batista, aquele que deveria preparar o caminho para o Senhor, ele disse que o quê? Ele batizava com água para o arrependimento. Mas ele diz que após ele viria alguém que era mais poderoso do que ele, do qual ele não era digno nem mesmo de carregar o que? As suas sandálias. Ele os batizaria com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo faz com que você... O Espírito Santo faz com que o que está dentro de você, ele se inflame. Olha só, irmãos. A promessa, vamos ver o que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 28. Irmãos, isso é uma introdução, por quê? Para que vocês entendam onde eu quero chegar, é necessário fazer essa recapitulação. Eu sei que vocês já conhecem tudo isso daqui que eu vou falar. Passa o próximo, por favor, Sandra. Olha a promessa que Joel havia falado. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre o quê? Sobre toda a humanidade. Nos fins dos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Antes eu pensava que o Espírito Santo só seria derramado sobre a igreja, mas não. O Espírito Santo será derramado sobre cada alma neste mundo. Por quê? Cada um que terá que tomar uma decisão. Cada um terá que fazer uma escolha. Cada um terá que se posicionar nesse grande conflito. De que lado você e eu devemos estar? Se ao lado de Deus ou ao lado do inimigo? Só que ele diz uma coisa muito interessante: os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, e os jovens terão visão. E até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o quê? O meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios aonde? No céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte. E uma coisa muito interessante, porque no monte do Senhor em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Eu, irmão, eu desejo ardentemente que eu esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Eu tenho minhas filhas que estão afastadas. Eu tenho a minha enteada também que está afastada do caminho do Senhor. Eu desejo que a minha família inteira estejam juntos e indo para mansões celestiais. Amém. Hoje eu louvo porque a minha cunhada está aqui, né? A Tayane, né? Ouvindo a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou falando isso? Que eu almejo ver na minha família, de mãos dadas indo para os céus. Porque diz que quando o Espírito Santo for derramado, ele converterá o que, Alex? O coração dos pais e dos filhos aos pais. Então, eu, estando cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor, quando eu falar com poder e autoridade vinda do reino dos céus, quando eu falar a mensagem para as minhas filhas, para a minha enteada e as pessoas que amo, essas pessoas irão fazer o quê? Elas serão convertidas pelo Espírito do Senhor. Amém. Porque diz que os filhos serão convertidos aos pais e os pais aos filhos. Os pais que estão aqui, que têm filhos afastados, quando você pregar cheio de poder e autoridade, os filhos darão o quê? Atenção àquilo que você está falando, porque não será você que estará
falando, mas o Espírito Santo, ele falará por meio de você. Amém. E os filhos que estão aqui na igreja, como Davi, que os pais não estão, né? Estão no mundo, não conhecem a Deus. Quando ele falar do amor de Deus para os seus pais, o Espírito Santo irá produzir nos pais conversão e arrependimento. E eles irão ir para a igreja em nome do Senhor Jesus. Eu creio nesta promessa. Amém. E é por isso, irmãos, que eu desejo ardentemente estar cheio do Espírito Santo. Agora, a palavra de Deus, ela fala uma coisa muito interessante, que quando Jesus Cristo viria, ele batizaria a sua igreja com Espírito e com fogo. O Espírito Santo, nós sabemos quem é, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que é responsável por quê? Qual a missão do Espírito Santo de Deus? Ele tem a missão de converter, ele tem a missão de transformar, ele tem a função de guiar, ele tem a função de distribuir os dons para a igreja, ele tem a função de conduzir as pessoas até Jesus Cristo. Agora eu pergunto para vocês uma coisa muito interessante. O que é esse fogo? Ellen White, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz, quando você recebe a Cristo e o experimenta, é como um fogo que arde, que não podemos conter, e uma paixão ardente que queima aqui, de dentro para fora. Amém. Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Verdade. Quando você está fora da igreja, quais são os motivos das suas conversações lá fora? Ellen White diz que aqueles que viajam pelo caminho estreito, quem é que viaja pelo caminho estreito? Nós. Somos nós. Ela diz que o motivo das suas conversações são a esperança do porvir. Essa tem sido a sua esperança, esse tem sido o motivo das suas conversações fora da igreja, a esperança do que está por vir, porque este mundo, irmãos, foi amaldiçoado pelo pecado. Esse mundo, às vezes a gente está de manhã, está de um estado, e chega no final do dia, a gente está em outro estado totalmente diferente. Às vezes a gente começa a semana de um jeito e termina ela de outro. Esse mundo não tem esperança, irmãos. A esperança está em Cristo Jesus e no seu Amém. reino que está por vir. Quantas pessoas nesse exato momento estão recebendo a notícia de que tem uma doença que não tem cura? Quantos nesse exato, irmãos, num mundo de 8 bilhões de pessoas, quantas pessoas nesse exato momento estão recebendo a notícia de um luto familiar, de uma pessoa que Milhões. ama? Milhões. Bilhões de pessoas. Então, se na sua vida está tudo bem, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem várias pessoas espalhadas ao redor do mundo que estão passando por esses problemas nesse exato momento. Então, esse mundo amaldiçoado pelo pecado, ele tem que ter um ponto final. E a esperança é o quê? É Cristo Jesus, nosso Amém. Senhor. Agora, tem uma coisa muito interessante. Jesus, ele desejava que o fogo estivesse aceso na igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, versículo 49 e 50. Lucas capítulo 12, versículo 19 e 50. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 12, 49 e 50. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse o que? Aceso, mas existe um batismo pelo qual eu tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Jesus Cristo, ele desejava que o Espírito Santo já estivesse inflamando os corações dos irmãos. Jesus Cristo já desejasse que a igreja estivesse revestida de poder. Por quê? Olha o que aconteceu com a igreja primitiva quando eles estiveram cheios do poder do Santo Espírito de Deus. Esse era um desejo ardente que ardia no coração de Jesus Cristo. Agora, uma coisa muito interessante, irmãos. Ainda estou aprendendo a lidar aqui com esse tablet, às vezes eu estou apanhando aqui um pouquinho, né? Mas vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Diz aqui uma coisa muito interessante. Nesse grande conflito, Jesus Cristo venceu Satanás, seus anjos, o pecado e a morte. E como prêmio da sua vitória por essa conquista, ele iria nos enviar quem? O Consolador. O que está escrito em João capítulo 16, versículo 8 e 9.
diz assim: mas eu lhe digo isso, que é melhor para vocês que eu vá. Os discípulos naquele momento eles estavam tristes, porque Jesus Cristo estava o quê? Se despedindo deles. Jesus Cristo havia passado 3 anos e meio na presença dele, e Jesus Cristo agora estava voltando para onde? Para o céu. Mas ele não deixaria a sua igreja órfã. Ele enviaria a quem? O Consolador, para que estejam com vocês todos os dias. E Jesus Cristo dá a grande comissão de espalhar as boas novas. E eu vou para o Pai interceder por vocês, mas deixarei o Consolador, o Espírito Santo, para que estejam com vocês todos os dias. E Jesus Cristo dá autoridade aos discípulos e ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, irmãos, o porquê que Jesus Cristo lhe deu essa grande comissão? Porque as boas novas do Evangelho têm que alcançar o mundo inteiro. Só que ele diz uma coisa muito interessante: vocês precisam de poder e autoridade para pregar o Evangelho. Então fiquem reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Por que é tão importante ficarmos reunidos orando? Porque no mundo espiritual tem regras, e o conflito ele é o quê? Ele é jurídico, irmãos. Como queremos dar a outros aquilo que nós não temos? É possível, Alex? Não vive? Irmãos, no nosso meio, eu coloquei aqui, há divisões, sim ou não? Muito. Há desentendimentos? Sim. Há brigas? Também. Há fofocas? Também. Olha, o irmãozinho pediu uma oração, olha o que está acontecendo com ele. Não há empatia. Muitos, por causa disso, não contam os seus problemas, guardam em silêncio o que estão passando, o que estão sofrendo, porque se ele compartilha com alguns irmãos para orar, de repente os irmãos vão espalhar aquilo ali para os 4 cantos. Infelizmente, essas coisas acontecem, e elas são normais. Por quê, irmãos? Nós somos o quê? Nós somos carnais. O que vem de nós é o quê? As obras da carne. Se nós queremos que seja manifestado em nós o fruto do Espírito, o fruto é de quem? É seu ou é dele? Do Espírito. O fruto é do Espírito. Para que o fruto de Deus seja manifesto em nossa vida, nós precisamos de quem? Do Espírito. Porque o fruto é dele. E quando o Espírito Santo ele vem, ele manifesta o seu fruto na vida dos seus servos. E aí diz aqui: alegria, a paz. Que paz é essa? A paz que excede o entendimento. Eu tenho acompanhado aqui a vida de alguns irmãos, e eu sei que eles têm passado, e não é fácil seguir esse caminho estreito. É um caminho de lutas, é um caminho de dificuldade. Mas com Cristo Jesus, Ele te promete a paz que excede o entendimento. Amém. A paz mesmo em meio aos problemas dessa vida. Com o Espírito Santo de Deus, Ele te dá paciência. Verdade. Como ter paciência num mundo completamente agitado como esse tal qual nós estamos vivendo? Um mundo que está acelerado. Eu mesmo falo, Alex, às vezes eu tenho dificuldade de ouvir as mensagens no módulo 1. Né? No WhatsApp agora tem velocidade 1,5 e 2. Então, às vezes, quando o texto é grande, eu coloco lá na velocidade 1,5 para ir mais rápido, porque o mundo está cada vez mais agitado. E, por incrível que pareça, irmãos, tem vezes que eu coloco na velocidade 2. Eita. Eu não tenho ouvido. Mas o fruto do Espírito, ele diz que você é paciente, que você é manso, ele diz que você é fiel. O quanto nos dias de hoje é difícil sermos fiéis até mesmo de um para com os outros. O Espírito Santo, quando ele toma posse da nossa vida, ele manifesta o seu fruto, ele nos ajuda a ser temperantes, ele nos ajuda a ter domínio próprio. O quanto eu preciso desse fogo do Espírito na minha vida. Então Jesus Cristo lhe disse o seguinte: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, tal qual vocês ouviram, porque João na verdade batizou com água, mas vocês seriam batizados o quê? Pelo Espírito Santo.
Em Atos 1:8 diz algo maravilhoso, irmãos, que todos aqui sabem. Eu e Alex ficamos aqui 1 ano e meio dentro do Ribeiro lá, lendo todas as quarta-feiras esse versículo. Mas vocês receberão poder para quê, irmãos? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês seriam o quê? Minhas testemunhas. Aí diz, ó, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu pergunto para vocês, irmãos, Deus ele te chama para você ser testemunha. Amém. Testemunhar o quê? Hein? O amor de Cristo, sim, mas não é essa a resposta. Testemunhar o quê? O que Deus fez na sua vida. Amém. O que você tem a contar? Quais são as experiências que você tem em relação a esse Deus tão amoroso? Será que o Deus do passado era um? O mesmo Deus que fez aquelas maravilhas na época patriarcal, na época do Êxodo? Será que aquele Deus lá do Antigo Testamento era um e agora o Deus é outro? Ou será que o nosso Deus ele perdeu o poder? Ou será que ele está dormindo e ele agora não pode mais realizar os grandes feitos do passado? Hein? Nunca. É o mesmo. Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. E a palavra de Deus diz que Deus ele não muda e nem a sombra de variação. Porque vocês imaginem, irmãos, se Deus tivesse feito uma série de promessas no passado e ele não as cumprisse no presente. Mas ele diz que ele não muda e que nem sombra de variação. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus ele te chama para ser testemunha, e muitos com 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja não têm o que contar, ou se lembram de alguma coisa que aconteceu lá no passado, muito distante, e não tem uma experiência real e viva com Cristo diariamente. Verdade. O que vocês estão tendo para contar? Porque nós receberemos poder para quê? Para testemunhar. Testemunhar o que Deus fez na minha vida. O que Deus é capaz de fazer na sua. É isso que vai impactar as pessoas lá fora. É isso que irá ajudar as pessoas, irmãos. Eu tenho acompanhado as mensagens do pastor Pavel Goya. E por que as mensagens dele falam tão forte ao coração das pessoas? Porque elas sempre vêm acompanhadas de testemunhos. E eu estava ali atrás orando, irmãos, porque essa semana aconteceu uma série de imprevistos. Eu fiquei 3 dias sem participar das orações com o Alex. Eu falei, Senhor, pedindo perdão a Deus, eu falei, Senhor, me ajude a me esforçar de todo o meu coração. Porque as coisas que aconteceram nesse período de 3 ou 4 meses, isso não pode parar. Amém. E eu sei que o inimigo, ele sempre coloca uma série de coisas na sua vida para que você não siga esse caminho. Verdade. Porque, irmãos, o inimigo sabe que se você buscar a Deus em oração, ele perderá o seu poder sobre você, sobre a sua vida. Amém. Continuando aqui, irmãos, diz aqui, a promessa ela se cumpre. Atos capítulo 2, versículo de 1 e 14. Estavam todos reunidos ali em oração. Irmãos, a promessa se cumpriu. Estavam todos reunidos em oração. Se todos estavam reunidos em oração, é sinal de que é importante nós estarmos juntos orando, sim ou não? Sim. A igreja, ela tem no mínimo 4 movimentos de oração. E desses 4 movimentos de oração que estamos tendo aqui na igreja de Marechal Hermes, semanalmente, qual deles vocês estão participando? Eu vou ler aqui, irmãos, como viviam os cristãos recém-convertidos. Olha só, vamos abrir todos, porque é algo muito importante. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Me diz uma coisa muito interessante. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz a palavra de Deus que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui a palavra de Deus diz 3 coisas importantes. Eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles perseveravam aonde? Na palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela simboliza como o quê? Como Deus falando aos nossos corações, como Deus indo atrás de cada um de nós. E a palavra de Deus, ela diz que produzia o que? Uma unidade. Por quê? Diz aqui, ó, eles perseveravam na doutrina e na comunhão, e no partir do pão. Então isso havia uma unidade. Eles sentiam prazer em estar ali, um ao lado do outro. E nas orações? Nas orações, ela significa o quê? Que eles estavam ali reunidos diariamente, orando uns com os outros. E olha só como viviam os cristãos do primeiro século. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E eu me lembro aqui Pedro, cheio de poder e autoridade, quando ele viu um coxo pedindo esmola na porta do templo. E ele disse uma coisa muito interessante: não tenho prata nem ouro para te dar, mas agora o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e andas. Amém. Antes Pedro estava cheio de si. Senhor, eu vou contigo até a morte. Eu faço isso, eu faço aquilo. Todos podem te negar, mas eu não. E Jesus Cristo falou para ele: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes ainda esta noite. E mesmo o Senhor Jesus Cristo falando essas palavras poderosas para ele, e mesmo assim ele continuou lá, duro, na sua incredulidade. Depois que ele foi convertido, depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, tudo mudou na sua vida. E ele agora se esvaziou. E ele fala: agora o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho bens, mas o que eu tenho de mais precioso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda-te. E o milagre aconteceu. E Deus foi glorificado na vida daquela pessoa. Amém. Agora, irmãos, uma coisa que eu tenho a dizer para vocês. Eu vou continuar aqui lendo. Diz assim, ó: eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes. Eu fui procurar no dicionário o que significava unânimes. Se refere a um grupo de pessoas que concorda completamente, ou seja, que está em completo acordo, sem nenhuma divergência. Como pode, irmãos? Só o Espírito Santo para fazer com que isso aconteça em nosso meio, porque até entre marido e mulher há divergências. Se for pedir para pintar a casa, eu tenho um gosto e minha esposa tem outro gosto. Sim ou não, irmão? Sim. Ou qualquer outra tarefa que nós formos fazer em casa juntos, mesmo nós sendo marido e mulher. Aqui tem alguns casais e sabem o que eu estou querendo dizer. Verdade. Agora eu pergunto, a palavra de Deus diz algo maravilhoso, que eles tinham concordância em tudo. Irmãos, eu e Alex estamos orando por volta de uns 4 meses. Como eu falei, nesses 4 meses foi a primeira vez que eu fiquei 3 dias sem orar com ele. Aconteceu uns probleminhas e eu não pude estar presente. Eu sei que o maligno, ele dificulta. Muito. E através das nossas orações juntas, irmãos, todos os dias nós estamos reunidos para orar. A sintonia que passou a acontecer entre eu e Alex era algo incrível. Ele pensava uma coisa e eu... A mesma coisa. E eu falava uma coisa e... Sabe quando algo está numa mesma sintonia? Quando você vem para a igreja pensando em uma coisa, o pregador fala aquilo que você estava pensando. Isso é Deus, irmão. Amém. É isso que Deus deseja fazer no seio da sua igreja. Agora, como Deus irá fazer? Você orando em casa com a sua família, sabe o que acontece? Deus, ele tira as brigas, ele tira as divisões e ele traz unidade familiar. Amém. Agora, essa unidade familiar que acontece no lar, ela poderá acontecer na igreja, sim ou não? Sim. Mas só acontecerá na igreja se a igreja parar para orar juntos, porque só a oração tem esse poder. Porque quando eu oro na minha família, com a minha família em casa, o ambiente que é transformado é lá, onde a igreja está reunida orando. Para que isso aconteça também aqui na igreja, a igreja precisa estar o quê? Orando, irmãos. Verdade. E aí acontece esse milagre que está dizendo aqui na palavra do Senhor. Olha só, o que é unânimes? Se refere a um grupo de pessoas que concordam completamente, ou seja, que está em completo acordo, sem nenhuma divergência. Como isso é possível? Só por meio do Espírito Santo de Deus.
Agora, se nós não orarmos juntos, como esse milagre irá acontecer? Não irá. Agora, uma coisa que eu falo para vocês, irmãos. A igreja crescia, a igreja avançava, e um sermão, 3.000 almas se converteram, e o outro sermão, mas quase 5.000 pessoas se juntaram ao grupo. O reino das trevas ia ficar de braços cruzados, sim ou não? Não. Claro que não, porque a nossa luta é espiritual. Isso está em Efésios capítulo 6, porque não temos que lutar contra quem? Contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Se os nossos olhos fossem abertos para nós vermos o grande conflito que acontece, eu falei ali na classe, vocês acham que aqueles 12 espias que estavam lá, os demônios ali tomando posse da sua mente, incentivando eles a desanimar o povo, vocês acham, irmãos, que os demônios estavam parados, ou ali não estava existindo um grande conflito ali, na mente de cada um deles? Estava. Porque eles viram do que Deus era capaz de fazer. Eles viram as maravilhas, os sinais e prodígios que Deus acabou de fazer ali, recentemente ali, na saída do povo do Egito. Olha só o que Deus diz. No livro Grande Conflito, esse que nós estamos estudando aqui às quarta-feiras. Ninguém consegue servir a Deus sem despertar a oposição dos poderes das trevas. Anjos maus atacam esses fiéis, alarmados de que sua influência estejam tirando vítimas das suas mãos. Verdade. Por que Satanás ataca essas pessoas? Porque ele sabe que nós iremos tirar o quê? Os seus súditos de suas mãos. O Senhor permite que ele, Satanás, teste seus fiéis até o limite. Sua confiança em Deus e sua fé serão severamente provados. Satanás tentará aterrorizá-los e espera destruir a fé para que cedam à tentação e abandonem a lealdade a Deus. Verdade. Irmãos, quando Satanás ele vê que você está indo no caminho certo, porque, irmãos, não há nada de novo que acontece no mundo, tudo já se repetiu. E ele tem acompanhado a história humana. Se ele vê que os filhos de Deus estão indo para certos caminhos, opa, aquilo ali vai dar problema para o nosso reino. Então vamos fazer de tudo para que aquilo ali não aconteça. Eu me lembro, irmãos, que quando o Espírito Santo ele me chamava para orar, e eu já falei aqui para a igreja, quando eu comecei a orar em casa, num dia minha filha começou a acordar gritando, eu falei, Senhor, acalmou ela, ela foi lá para a nossa cama, eu continuei orando na sala. No outro dia, Deus me chamou de novo de madrugada para orar, e quando eu comecei a orar, não passou 5 minutos, minha filha de novo começou a acordar gritando. Já veio na minha mente, é o inimigo. Na outra noite, o que eu já deveria estar fazendo, eu fui lá e pus as mãos sobre a minha filha e olhei sobre ela. Amém. E naquela noite ela teve um sono abençoado e tranquilo, e foi a noite inteira. Aleluia. Mas aí o inimigo ele me atacou de uma outra forma. Eu comecei a escutar um barulho, um monte de coisa caindo em cima da laje. Eu falei, Senhor, o miserável não pode atacar minha filha porque eu orei e intercedi por ela. E ele está procurando, está dizendo, olha, eu estou aqui. É isso aí. Essa é a guerra, esse é o grande conflito. Diário. Eu e a Alec temos presenciado cada coisa aqui que só a graça de Deus. E o maior milagre de todos, irmãos, é o que me faz querer perseverar nesse caminho, é ver a mudança que Deus é capaz de fazer no meu lar e na vida da minha família. Amém. Eu, por causa de alguns problemas, irmãos, eu estava 7 anos sem ter contato com a minha filha. Muita coisa. 7 anos é pouco ou é muito tempo? Muito tempo sem ter filho. Durante esses 7 anos, quantas vezes eu quis me aproximar dela e ela tem o coração endurecido? Por quê? Satanás ele soprava coisas nos seus ouvidos e ela não espantava aqueles pensamentos maus, ela absorvia e ficava remoendo aquilo ali. E as pessoas sem Deus, irmãos, elas, infelizmente, elas dão acesso muito fácil ao inimigo. E quantas vezes durante esses 7 anos eu tentei me reconciliar com ela e não foi possível. E nesses movimentos de oração, em pouco tempo, irmãos, Deus ele quebrou essa maldição. Amém.
A minha ex-esposa, do nada, ela estava lá e a obra dela, mesmo ela com dinheiro, a obra dela lá estava dando uma série de problemas e sempre tudo muito complicado. E eu orando aqui, o Espírito Santo tocou no coração dela. Chama o Marcelo, vai aqui, tem que fazer isso daqui. E ela me ligou e falou comigo. Eu falei, Senhor, será que isso é a resposta às minhas orações? Porque como eu voltaria a falar com a minha filha se ela não quer me receber, eu não tenho o número dela, eu não tenho contato, está tudo muito difícil. Eu entendi que aquilo ali foi uma provisão de Deus. E eu chamei o Alex, eu falei, Alex, tem como você ir comigo? Porque eu sabia que ali iria ser uma guerra espiritual. E foi, né? O Alex presenciou tudo, irmãos, e foi uma batalha. Para nós chegarmos lá no Jardim Botânico, a gente saindo daqui depois do culto de oração da igreja, a gente estava chegando lá muito tarde. Eu falei, Alex, vamos passar a fazer o culto lá? Eu te pego 6h30 da manhã aqui, quando a gente chega lá 8 horas, a gente faz o nosso culto de 1 hora. E nós fizemos, irmãos. E naquele dia nós tínhamos uma tarefa de colocar piso numa parede, um porcelanato que ela comprou. E aí ela me ligou e ela falou, Marcelo, eu queria que você fizesse o serviço lá no quintal do vizinho, na parte de trás. Só que essas famílias se odiavam, irmãos. E era uma tarefa meio que impossível. E eu falei para ela o seguinte, olha só, para nós irmos lá, essa maldição precisa ser quebrada. Hoje, sem a gente entender, nós abençoamos cada parte desse quintal, cada parte da sua casa, os vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás. Nós abençoamos, ficamos mais de 1 hora lá orando, Alex, cômodo por cômodo, fizemos tudo que nós tínhamos que fazer, porque Deus ele já sabia a lição que nós iríamos ter. Verdade. E eu falei, para que eu vá lá pedir esses vizinhos, porque eles se odeiam. Você aí no seu trabalho pede perdão a Deus, e quando você terminar de fazer essa oração pedindo perdão, você me ligue de volta, manda uma mensagem dizendo, eu já acabei minha oração e nós vamos lá. E quando nós fomos lá, nós alcançamos o quê? A vitória, o êxito. A vitória e êxito em nome de Cristo Jesus. E depois aconteceu um outro milagre, que eu pude falar com a minha filha, depois de 7 anos, poder olhar o seu rosto, poder ver o seu sorriso e poder fazer uma oração. Amém. Se 4 meses de oração está transformando a minha família, o meu lar, quebrou uma maldição que já se estendia por 7 anos, o que acontecerá se nós perseverarmos nesse propósito? Grandes milagres. Eu falei para alguns amigos, né, o Alexandre até chegou a chorar, porque ele sabe, ele é um pai amoroso, ele sabe o quanto isso dói, né? O Alex estava lá, eu vi ele lá encostado assim, só observando tudo de lado, porque ele estava ao meu lado. O quanto o nosso Deus é poderoso, e nós não temos experiências para contar, porque a nossa entrega está sendo rasa, a nossa entrega para Deus está sendo superficial. A palavra de Deus ele diz que só nós o encontraríamos quando nós o buscássemos de todo o nosso coração. É verdade. E se isso não está acontecendo, irmãos, cada um de nós sabe a verdade. Tem algumas coisas aqui que não vai dar tempo de falar, irmãos, mas diz aqui, ó. O livro do Apocalipse, ele conta a história do grande conflito. Ele fala do nascimento de Jesus Cristo, dos meios de... Ele fala primeiro da rebelião do céu, do nascimento do Messias, da tentativa de tirar a sua vida logo no nascimento. Ele fala da edificação da igreja durante o ministério de Jesus Cristo. Ele fala da fuga da mulher para o deserto durante esses 3 anos e meio, né? Não, durante esses 360 dias. Ele fala da batalha no céu por causa da vitória de Cristo e da expulsão definitiva de Satanás. Todos aqui nós sabemos, irmãos, que antes da vida de Jesus Cristo, Satanás ele podia ir aonde? Ao céu. Podia ir ao céu. E como é que eu comprovo isso? Na história de Jó. Diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus e viram quem? Satanás. Viu Satanás entre eles, porque Satanás, ele se sentiu representante deste planeta. E ele era tão, como é que se diz? Ousado. Tão ousado, que ele ia nos concílios dos céus, mesmo ele tendo alcançado isso por usurpação. Só que, irmãos, uma coisa interessante aconteceu. A expulsão definitiva de Satanás dos concílios dos céus. Porque antes ele podia ir nos concílios celestes como representante da terra. Agora, após a vitória de Cristo, ele foi barrado.
Aqui você não pode mais O entrar. representante é outro. E diz a palavra do Senhor em Apocalipse 12 que houve uma batalha no céu, porque Satanás ele não queria. Mesmo ele tendo perdido, ele não aceitou a sua derrota. Isso é algo muito triste. E quando termina esses períodos de 1260 anos, irmãos, que a igreja foi para o deserto, chegaria o momento da igreja retornar. E diz uma coisa muito interessante: chegados em nossos dias, e diz a palavra de Deus que o inimigo, o dragão, irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem são os que guardam os mandamentos de Deus? Me mostra alguma outra igreja espalhada aí fora que guarda os mandamentos de Deus. Então o inimigo vai fazer guerra contra essa igreja, a igreja que guarda os mandamentos de Deus. A igreja volta do deserto depois de um período de 1260 anos. Ela cresce e se multiplica pelos 4 cantos do mundo. Qual era o segredo dos pioneiros? Como os pioneiros tiveram esse grande êxito, irmãos, de chegar em mais de 200 países? A serva do Senhor, Ellen White, ela conta nesse livro qual foi o segredo do sucesso da igreja pioneira. Ela diz que os pioneiros sabiam o que significava lutar com Deus em oração, e como fruto dessa batalha de lutar com Deus em oração, como lutou Jacó, o Espírito Santo era derramado sobre em seu meio. Amém. Quantos aqui querem estar cheios do Espírito Santo de Deus? Eu quero. Porque se vocês não tiverem o Espírito Santo de Deus, vocês estarão fora do reino. Só que aqui a palavra de Deus, o livro sagrado, a parte de Atos, diz que eles lutavam com Deus em oração, e como resultado dessa luta, o Espírito Santo era derramado. Então, se você, meu querido irmão, minha amada irmã, que não está participando de alguns momentos de oração, você será facilmente derrotado. Porque o que a oração ela representa? Ela representa dependência. O que a oração representa? Ela diz que nós no mundo espiritual não podemos fazer nada. E Jesus Cristo ele reafirma isso na parábola onde? Da videira verdadeira. Porque é da videira verdadeira que nós tiramos o que? A seiva espiritual. E essa seiva faz com que os galhos produzam os frutos. E qual é o fruto que o galho tem que produzir? Porque existe uma videira verdadeira. Se existe uma verdadeira, senão que existe também uma o quê? Falsa. E a falsa também ele dá a seiva. E qual é a seiva da videira falsa? As obras da carne. E qual é o fruto da videira verdadeira? O fruto do Espírito. Vocês estão entendendo, irmãos, porque não tem outro caminho a seguir senão esse? A oração é a chave, porque quando nós oramos, nós nos conectamos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós nos conectamos àquele que nunca perdeu uma batalha. Nós chamamos Ele para guerrear as nossas lutas. Só a graça de Deus, irmãos. Nós vimos no decorrer dessa semana que o povo de Israel, quando veio as dificuldades, eles começavam a murmurar. E a minha esposa é a testemunha de que quando dava alguma coisa errada na minha vida, eu começava a ficar me lamuriando. E o Alex, né, um homem de Deus, falava uma coisa para mim: tem 3 coisas que Deus odeia. Fala aí, amor. Deus não gosta de murmuração, lamentação e queixamentos. E isso, sempre que dava alguma coisa errada, eu ficava me lamuriando ao Senhor de novo, e ficava ali choramingando. E quando eu passei a orar, irmãos, isso não mais acontecia. Essa semana, Amém. Estava chovendo segunda-feira e o rapaz ele parou numa curva. E eu sei que muitas vezes, hoje em dia, eu olho tudo pelo lado espiritual, eu bati na traseira dele. Mesmo eu parando uns 3 metros, estava chovendo, o carro foi deslizando e bateu. Como foi uma coisa simples, eu falei, tranquilo, vou ficar uns R$200, estourando 250. Quando o mecânico, eu indo, para a casa da minha cunhada, o mecânico vai e fala, só de material foi R$513. Eu falei,
Como doeu aquilo ali. E depois ele falou, a mão de obra eu vou cobrar para você que é meu amigo, mais R$300. Eu falei, o que? Aquela batidinha ali? Se fosse em outra época, irmãos, eu ia ficar como? Me lamuriando e me queixando o tempo todo. Uma coisinha simples, irmãos. Eu vim parando o carro uns 3 metros mais ou menos e encostei. Não foi nada grave. 813 reais. Eu falei, Senhor, tem que trabalhar quase a semana inteira para pagar isso. Então a oração fez com que agisse diferente. Eu fiquei ali olhando, minha esposa estava no carro, e ela falando comigo, eu fiquei quieto. Eu fiquei chateado, mas antigamente eu ficava me lamuriando. Mas depois aquilo ali foi dissolvendo, e eu aceitei aquilo ali de uma forma mais tranquila. Aonde eu quero chegar, irmãos? O que a oração pode fazer na sua e na minha vida? Eu, infelizmente, eu já recebi um pouco tarde aqui, não vai dar para me passar tudo que eu gostaria, mas após esse período de 1260 anos, irmãos, que a igreja ficou escondida nos lugares desertos, ela volta, e aí os pioneiros fazem um trabalho maravilhoso, e a igreja ela chega aos 4 cantos. Só que depois que morreram os pioneiros, morreram aqueles que tiveram contato com os pioneiros, aconteceu o quê? Um esfriamento espiritual. Sabe, irmãos, quando está tudo bem na nossa vida, para que orar? Para que buscar tanto a Deus? O dia está tão bonito, opa, eu quero ir para a praia, eu quero curtir a vida. Será que isso também não acontece conosco? Sim. A gente não busca mais a Deus quando a nossa vida está ali, um crisol puro, quando a gente está passando pela prova do leão? Sim ou não? Sim. Como é a nossa natureza, nós deveríamos buscar mais a Deus quando está tudo bem na nossa vida. Verdade, mas quando está tudo bem na nossa vida, a gente relaxa. Então Deus ele sabe que a única forma de trabalhar conosco é dessa forma. Porque isso, irmãos, que eu estou falando, aconteceu o tempo todo com o povo de Israel. O povo de Israel, eles viviam uma gangorra, altos e baixos o tempo todo. Porque eles achavam que quando estava tudo bem na sua vida, que eles poderiam viver longe de Deus. E aí Deus tirava a sua mão protetora, e aí os inimigos, castigavam, e aí eles recobravam a consciência, e pediam misericórdia e perdão, e Deus enviava um juiz, um libertador, e isso aconteceu ao longo de muitos e muitos anos. E isso seria diferente conosco nos dias de hoje? Não. Não seria, irmãos? Então, olha só, toda hora que está saindo, são erros que, em breve. Para finalizar, irmãos, nesse período de mornidão, Deus ele dá uma descrição de como estaria a igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia. Ela se sente rica e abastada, porque essa igreja tem, espalhadas ao redor do mundo, quantos templos? Milhares. Quantos hospitais? Quantas faculdades? Quantos centros de ensino? Quantas escolas? Muito. Ela tem uma gama de material religioso, espírito de profecia, ela se sente tão rica e tão abastada, que para que orar? Para que buscar tanta presença de Deus? E isso ocasionou o quê? Um esfriamento espiritual. E Deus ele dá uma descrição muito triste da igreja dos últimos dias, representando pela igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja diferente, uma igreja que mesmo a palavra de Deus dando tantas advertências, elas vivem como se aquilo ali não tivesse sido dito. E ela diz no versículo 17 de Apocalipse capítulo 3: sou rico e abastado, não preciso de nada. Mas Deus ele olha para a sua igreja e diz: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nu. E aconselho que de mim você compre ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, e compre vestes brancas para vestir a sua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que possa ver. Uma pergunta que eu faço para vocês aqui, meus amados irmãos: quantos aqui acreditam que Jesus Cristo está às portas? Claro. Por que os nossos atos não são correspondentes a isso? Se Jesus Cristo está mesmo às portas, nós deveríamos buscar a Deus como nunca antes. Teve um dia, eu postei aqui a foto no grupo da igreja, só tinha eu e o Damião lá na porta, e a irmã Terezinha que tinha ido lá atrás, e eu tirei a foto praticamente no templo vazio.
Porque se a igreja não olhasse direito a foto, nem ia ver o Damião lá na frente. E era um dia de culto. E um dos cultos mais importantes da igreja, que era um culto de oração e de agradecimento. A igreja se sente rica e abastada. Para quem ir para a igreja? Ué, mas Jesus Cristo não está às portas? Se Ele está às portas, eu tenho que colocar a minha vida em ordem. Como eu vou colocar a minha vida em ordem, sendo indiferente? Porque, irmãos, o que faz uma igreja ser forte, ou o que faz uma igreja ser fraca, somos nós que somos os membros. Tem um irmãozinho aqui, que eu não quero citar o nome, ele vem andando ali mais ou menos do Colégio Adventista de Jacarepaguá, aqui para Marechal Hermes. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que todos os outros são indesculpáveis. Teve uma vez o Alex falando que ele não tinha dinheiro para dar estudo bíblico, e Deus falou o que no seu coração, Alex? Vai andando. E foi o fim do mundo e andando? Não, fiz Quando várias você quer, você faz o quê? Você dá um jeito, irmãos. Quando você quer, você se esforça. Só depende de nós. Só depende de nós, meus queridos irmãos. Agora uma pergunta. Por que não temos fogo na igreja? O que é que você foque, é isso que te deixará em chamas. Eu já falei isso aqui para a igreja. Aonde você se concentra, suas atenções, é aquilo ali que fará com que você fique em chamas. Se você se dedicar ao trabalho, se você se dedicar aos estudos, se você se dedicar aos filhos, aquilo ali fará com que você fique em chamas, e você ficará bom naquilo ali. Agora, por que não estamos em chamas para as coisas de Deus? Por quê, irmãos? Porque nós estamos colocando Deus como prioridade. Poxa, mas espera aí, o reino de Deus não está tão próximo, Jesus Cristo não está às portas? E por que a nossa prioridade tem sido qualquer outra coisa? Que não seja o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, eu e Alex, a gente não é lunático, a gente não é um desocupado. Só Deus sabe o quanto a minha vida é corrida. Mas eu, com prejuízo financeiro, estou aqui buscando a Deus em oração, porque eu sei que isso é importante. Amém. Eu sei que eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Pô, peraí, mas eu vou perder dinheiro? Que dinheiro? Para quê? Porque no céu eu vou levar dinheiro? Eu tenho que priorizar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, se é para nós estarmos aqui, eu estou aqui orando. Já que eu sou autônomo, que eu tenho disponibilidade, mas muitos trabalham e não podem estar. Sim, mas cadê os idosos? Cadê os aposentados? O que impede vocês de estar aqui orando? Se o Espírito Santo só vai ser derramado quando estivermos juntos orando. São perguntas que nós devemos fazer. Aonde está o nosso coração? Porque, irmãos, eu estou tomando posse de alguns versículos bíblicos. A palavra de Deus, ela diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele fará o quê? Realizará os desejos do vosso Qual é o coração. desejo do meu coração? Que o meu lar seja um lar de amor e de harmonia. E eu creio que Deus é capaz de fazer isso. Qual é o desejo do meu coração? Que eu voltasse a falar com a minha filha após longos 7 anos. Agrada-te. Deus, Ele está me agradando. Muito. É sinal de que eu estou no caminho. E aí essa semana, pela primeira vez, foi um problema atrás do outro. Eu falei, Senhor, me perdoe, me ajude a me perseverar nesse caminho. Porque foi só eu parar de orar e já veio os conflitos, já veio as coisas acontecendo. Eu falei, opa, eu tenho que voltar para aquilo ali. Eu falei, Senhor, me ajude. Se você focar em Deus, se a sua prioridade for o reino de Deus e a sua justiça, tudo irá mudar. Eu vou pedir aqui para o irmão Sandro, coloque o único desenho que está aí nesse quadro aí, que é o resumo da vida espiritual. Antes da foto da igreja. Irmãos, sabe por que eu coloquei isso daqui? Porque eu sou o quê? Eletricista. Eu sou eletricista. Quando eu olhei isso daqui, eu falei, é isso. Isso daqui, trazendo para a linguagem espiritual. Essa energia aqui, vocês acham que é quem? Quem é que é todo poder, toda autoridade? Espírito Santo.
O Espírito Santo é Deus. É Deus, irmãos. Ele é a fonte de poder. Eu tenho aqui o polo positivo e o polo negativo. Alguém poderia me dizer o que significa o polo positivo e o polo negativo? Quando eu comecei aqui a falar como viviam os cristãos, ele deu ali 3 características. Eles viviam aonde? Em oração. Perseveravam na comunhão? Não, ele perseverava na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina? Bíblia. Palavra de Deus, é como Deus se comunica. Deus, ele fala conosco através de quê? Todos os meios que ele usa para se comunicar. Ele fala através do louvor, sim ou não? Sim. Ele fala através de pessoas? Sim. Ele fala através da sua palavra? Sim. Ele fala através da natureza? Ele fala através de qualquer coisa, irmãos, porque ele nos ama e ele deseja o tempo todo nos atrair para perto de si. Então, um desses polos, eu colocaria que é o quê? O polo negativo é Deus, e é o quê? Representado pela sua palavra. É Deus falando com você e te atraindo o tempo todo para perto dele. Agora eu vou perguntar uma coisa. Tem um outro polo, o polo positivo. Quando os dois polos são conectados, o que acontece aqui A no lâmpada meio? acende. A lâmpada acende. Na vida espiritual, ela representa o quê? Estar cheio do Espírito Santo. A sua luz, ela ilumina. Deus, ele é chamado você o quê? Para testemunhar. E aí, irmãos, quando você testemunha do que Deus fez na sua vida, eu falo uma coisa muito interessante. Deus, ele não te chama para ser advogado. Ele não precisa que você o defenda. Ele te chama para que você seja o quê? Uma testemunha, contar aquilo que ele fez na sua vida. Poxa, mas se eu não tenho nada que testemunhar, é sinal de que tem alguma coisa errada, sim ou não? Sim. Agora o que está faltando? Porque Deus, ele vai atrás de nós através da sua palavra, dos meios que ele usa para se comunicar. O outro polo que está faltando aqui, o positivo, é o quê? Eletricista ali, está faltando um interruptorzinho. O interruptor está desligado, então está impedindo que a conexão faça com que a energia elétrica chegue até a lâmpada para que a lâmpada acenda. O que está faltando ali no polo positivo para que a lâmpada acenda? O que eu acabei de ler? Nesse livro aqui. Unidade. Os pioneiros adventistas sabiam o que significava lutar com Deus em oração, e como fruto dessa oração, o Espírito Santo era derramado. O que vai fazer com que a lâmpada acenda? A oração. As nossas orações a Deus como igreja. Leitura. Porque Deus deseja trazer unidade na igreja. Porque como nós queremos impactar o mundo se aqui dentro há tantos problemas? É por isso que os nossos trabalhos, eles não têm frutos, não têm resultados. Da igreja de Bento Ribeiro que eu vi, irmãos, eles distribuíam cerca de 2.000 livros por ano. Num período de 10 anos que eu fiquei lá, foram 20.000 livros. Sabe quantas pessoas vieram por causa deste livro? Nenhuma pessoa bateu na porta da igreja dizendo: eu vim aqui para esta igreja porque eu recebi esse livro, eu li, estou entregando a minha vida aos cuidados de Jesus Cristo. Nenhuma única pessoa nesses 10 anos. E olha que foram cerca de 20.000 livros. Quantos trabalhos missionários a igreja está indo para fora? E qual o resultado que está vindo do trabalho missionário? Porque essa igreja trabalha. Essa igreja tem tenda de oração, essa igreja faz trabalho na praça, essa igreja tem um culto dos gravadores. Qual está sendo o resultado do trabalho missionário? Ainda nenhum. Esse pastor aqui, chamado Helmut, ele entendeu qual era o problema da igreja. Ele escreveu esse livro aqui, Passos para o Reavivamento Pessoal. Um outro pastor que eu amo, o pastor Pavel Goya, e ele disse uma coisa muito interessante, irmãos. Nós nos reunimos para elaborar as estratégias da igreja e oramos durante 2 ou 3 minutos e elaboramos aquilo que nós queremos fazer, o nosso planejamento, durante 2 horas no mínimo. É o contrário. 2 horas e 2 minutos de oração ou 3. Tem até o pastor Marcos Romano fala de oração de ancião, que é uma oração demorada. Como nós queremos lidar com as coisas de Deus fazendo 2 minutos de oração? Impossível. É porque as nossas estratégias é que está reinando. É os nossos gostos e os nossos desejos.
Se nós mudássemos isso, irmãos, vamos lá, 2 horas de oração, Ele daria e estratégia. meia hora de planejamento. Ele daria. O que você está falando é loucura. Loucura. Loucura é no ambiente espiritual você vir com estratégias humanas. É por isso que os resultados têm sido o quê? Ínfimos, têm sido... Mas insignificante. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Por que a igreja se enfraqueceu? Porque nós aprendemos a trabalhar sem Deus. Esse pastor, ele falou isso claramente. E outros pastores que estão tendo cuidado falam a mesma coisa. 95% da igreja. O que está faltando para que a nossa luz brilhe diante dos homens, como diz o livro de Mateus, o Sermão do Monte, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai? Oração. E a oração em casa, mais uma vez eu digo, não. Oração em casa é um dever, é uma obrigação. Mas é oração aonde? Na igreja, com os irmãos, porque é aqui que tem que terminar as brigas, é aqui que deve terminar os desentendimentos, é aqui que deve terminar as fofocas, é aqui que deve terminar as divisões. Amém. Amém. Eu creio que isso é possível, irmãos. Aleluia. Eu creio que Deus é poderoso para fazer isso, porque o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, simplesmente é o que eu estou aprendendo através desse livro e através dos estudos e das experiências que estou tendo. O mundo espiritual, para mim, ele tem 3 pilares: ouvir Deus, falar com Deus e testemunhar. Deus, ele fala porque ele vai atrás de nós, e se ele vai atrás de nós, é por isso que nós estamos aqui. Amém. Ele criou meios para que vocês estivessem aqui para ouvir a sua voz. Mas por que a nossa lâmpada não está acendendo? Por que não estamos sendo habilitados a testemunhar? Quantos têm aqui algo de especial para contar para a igreja que Deus fez aqui nessa semana? Se tiver, eu estou aqui uns 2 ou 3 minutos para que você testemunhe. A igreja está precisando ser uma igreja de oração. E Deus tem falado para o Alex e tem confirmado no meu coração. Deus tem confirmado no meu coração e tem falado no coração do Alex. E por que nós estamos em sintonia? Porque estamos orando juntos. Ah, somos um desocupado? O Alex sabe que ele também tem uma vida muito agitada. Mas o que é que nós estamos priorizando? O reino de Deus, se é que Jesus Cristo está voltando mesmo para muitos aqui. Mas se Ele está voltando, como eu creio, então o que me adiantará ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? O que adiantará eu ter tudo na vida, mas perder o reino dos céus? Irmãos, hoje é o dia, porque Jesus Cristo intercede por nós no santuário celeste. Amém. Hoje é o dia de nós buscarmos a Deus em oração para estar cheios de poder, para que possamos ter o que contar. O que vai impactar a vida da minha família é o Marcelo dentro de casa, não é o Marcelo aqui do púlpito. O que vai impactar a sua vida, aonde você mora, porque primeiro tem que ser aonde você mora, e depois ao redor, e depois até os confins da terra. Irmãos, que Deus ajude vocês a se esforçarem para serem homens e mulheres de oração. Amém. Hoje a porta está aberta. Para encerrar, a palavra de Deus, ela diz uma coisa muito interessante. Quando as coisas começarem, diz que Deus olhará com ternura para aqueles que pela primeira vez estiverem ouvindo o que, Alex? A palavra. Algum de nós se encaixa nisso? Jamais. Primeira vez, Israel? Nem a Tayane aqui, que é uma visitante, né? Fico muito feliz que ela esteja aqui, é a primeira vez que ela está ouvindo. Não. Mas a palavra de Deus diz que Deus só olhará com ternura, porque para aqueles que pela primeira vez estiverem ouvindo, e nenhum de nós aqui se encaixa nisso. Então hoje é o dia de nós buscarmos a Deus, porque aqueles que não estiverem cheios do Espírito Santo, pelo contrário, será um dos maiores perseguidores desta igreja.
A luz ela tem que estar acesa. Deus ele fala conosco. O polo negativo estaria o tempo todo ligado. O problema está onde? No outro polo. Porque o inimigo faz de tudo para que vocês não sejam homens e mulheres de oração. Porque ele sabe que se vocês forem, ele perde o controle sobre a vida de vocês. É verdade, irmão. Vamos ficar de pé e louvar mais um hino, irmãos. Seja o centro. Eu fiquei tão feliz aqui no Dia Mundial dos Reis Gravadores, porque eu vi a igreja como eu nunca vi antes, irmão. Toda a igreja louvando este hino. Eu fiquei muito feliz. Eu sei que o som não está ajudando, mas como Deus ele quer ouvir a voz da igreja, eu peço que vocês louvem a Deus com todo o seu coração. Seja o centro. Adoradores 4. Muito bom. Que isso se cumpra em nós, Senhor. Na igreja? Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aleluia! Eu creio, Senhor. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Só depende de você e de mim. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Venha a nós seu reino. Venha a nós sua glória, Deus. Seja centro, seja tudo a todos nós. Seja centro, seja tudo a todos nós. Obrigado, Senhor, por ir atrás de cada um de nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Obrigada, Senhor. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Aleluia! Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Venha a nós seu reino. Venha a nós sua glória, Deus. Seja centro, seja tudo a todos nós. Seja centro, seja tudo a todos nós. Venha a nós seu reino.
Aleluia, Senhor. Irmãos, eu vou ler só mais 2 linhas. Há na igreja pessoas não convertidas. Não sou eu que estou falando, é a serva do Senhor. Que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Amém. Eu não quero estar de fora, irmãos. Eu entendi Deus falando isso comigo. Eu espero que Ele esteja também falando com vocês. Amém. Queria chamar aqui o Alex aqui à frente, chamar o Israel também. Os anciãos que já foram coordenados. Vamos impor a mão sobre a igreja e vamos fazer 3 orações curtas. Sobe aqui em cima. Vamos estender a mão e abençoar a igreja. Fica aqui junto, meu irmão. Vem aqui. Vamos estender as mãos e abençoar a igreja, cada um com uma oração curta. Senhor nosso Deus, desperte o teu povo. Desperte, Senhor. Se não for agora, quando será, Senhor? Verdade. Nós estamos trabalhando e não vemos resultado quase nenhum. Verdade, E Senhor. o Senhor não mudou. O Senhor não é o Senhor mesmo. Desperte o teu povo, Senhor. Desperte, Santo Deus. O Senhor falou no meu coração essa semana para que haja uma vigília aqui. Amém. Para que haja reconciliação, Pai. Amém. Eu não estava pensando em vigília. Verdade. Foi o Senhor que colocou isso no meu Oh, coração. glória. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, neste momento, Pai, seja com a tua igreja. Seja, Santo Deus. Batiza a tua igreja com o teu Espírito Santo, Batiza-nos, nos encha da tua para que presença. os nossos olhos possam ver aquilo que a gente não estamos enxergando ainda. Assim seja, Senhor. Abençoe a tua igreja de Marechal. Abençoe. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos. Essas bênçãos que pedimos em nome de Jesus e vive e reina para todo sempre. Amém. Querido Pai, como nós cantamos aqui, Senhor, que o Senhor seja o centro, Assim seja. que nenhum homem aqui seja glorificado, Pai. Nenhum, Senhor. Que só o Senhor seja glorificado a partir de Amém. nós, Senhor. Pai querido, reaviva-nos, Pai. E aviva-nos, Senhor. Traga-nos verdadeiramente Cada um propósito para te Amém. adorar, Senhor. Assim seja. Já chega, Pai. Acabou hoje. A mordidão Em acabou nome hoje. do Senhor Jesus. Vamos entregar tudo que temos e tudo que somos aos teus pés, Senhor. Amém. Vamos reavivar a sua casa, Pai. Reaviva, Senhor. Reaviva-nos, Senhor. Amém. Transforma-nos, Pai. Transforma. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Tu bem sabes o quanto eu me senti inapto, Senhor Deus, para falar algo tão importante para a sua igreja. Por isso senti o desejo de ficar em oração, Senhor Deus, pedindo que o Senhor me usasse, porque eu sei que é uma guerra espiritual. É verdade. Pai querido, se o Senhor nos tomar pela mão e nos manter em pé, Senhor Deus, o que será de nós? Reaviva a Tua igreja, Senhor Deus, não só de Marechal, mas todas as igrejas espalhadas ao redor do mundo. Amém. Nos encha com o Teu Santo Espírito e nos ajude e nos habilite a sermos homens e mulheres de oração, porque o erro não está na forma como o Senhor se comunica conosco. O erro está na forma como estamos nos comunicando a Ti, Senhor Deus, de uma forma rasa, de uma forma superficial. É misericórdia, Pai. Pai querido, eu sei que não é seu desejo só que 2, 3 ou 4 pessoas estejam aqui na Tua igreja orando. Eu lembro que eu e Alex, essa semana passada, nós ficamos aqui quase 5 horas abençoando e consagrando cada cômodo desta igreja. Cada banco, segunda-feira, cada banco recebeu uma oração. Começamos por volta de 10 e terminamos às 3 horas da tarde. Porque entendemos, Senhor Deus, que estamos participando de um grande conflito. Mas eu fiquei pensando, Pai querido, imagine se tivesse mais 10, mais 20, mais 30 irmãos, Senhor Deus. Não haveria necessidade de ficarmos tantas horas orando. Foi mais de 70 orações, Senhor Deus. Pai querido, a Tua igreja precisa abraçar esta causa para que possamos ver as Tuas maravilhas. E só o Senhor que é capaz de colocar no coração de cada homem, de cada mulher aqui, neste momento, para que nós verdadeiramente sejamos homens e mulheres que te colocamos no centro de nossa vida, no centro do nosso período. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoa. E que a história, neste ano de
2025 seja o ano da virada, o ano de reformas físicas e o ano de reformas espirituais. Para que no ano que vem possamos ver a tua glória como não vimos em muito tempo aqui, Senhor. Amém. O teu servo Alex é ousado e ele disse que ele queria ver 200 pessoas aqui nos bancos desta igreja. A minha oração era no sentido de ver cada banco preenchido. Amém. Pai querido, ainda tem bancos ali atrás que estão sem uso, mas se houver necessidade, eles podem de novo retornar para dentro do teu templo, Senhor, da tua casa de oração. E isso que nós queremos. E isso só irá acontecer se o Senhor estiver à frente da sua igreja. Amém. Se a tua igreja te colocar no centro, o local de onde o Senhor nunca deveria ter saído, e é por causa do Senhor termos, Senhor Deus, te tirado do centro, que a sua igreja se enfraqueceu espiritualmente. É verdade. Nós estamos colocando no seu lugar de honra, Senhor, para que o Senhor guie a sua igreja e ela avance rumo às nações celestiais. Amém. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos todos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Separado.